Sejam muito bem-vindos, você que está ligadinho na 90.3 FM, mais de 130 municípios sintonizados com a gente, milhares de pessoas conectadas no aplicativo Felicidade FM Web e também um abraço para a galera do canal Tempo de Qualidade. Sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa entrevista ilustre, uma alegria, uma honra trazer esse jovem político que tem feito a diferença. Sim, que tem abençoado tantas vidas com projetos, com o seu trabalho, é cristão. Marcel Van Hatten com 36 anos, bacharel em Relações Internacionais, mestre em Ciência Política e Comunicação, cristão, luterano, foi o vereador de Dois Irmãos e deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul e o 7º mais votado em todo o Brasil. Marcel Van Hatten, seja muito bem-vindo à Felicidade, ao Tempo de Qualidade. Boa tarde. Boa tarde, Misael. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Felicidade. Que alegria estar aqui contigo, com todos os ouvintes. Eu realmente estou muito feliz por ter conseguido dar uma passada agora à tarde, nessa sexta-feira, num momento de tantas turbulências internacionais, nacionais também. A questão lá da guerra na Ucrânia, que é uma coisa muito triste que está acontecendo. É verdade. Né? E poder falar um pouco de felicidade é sempre muito bom. Ah, que legal, que alegria, que honra. Marcel, para quem ainda não te conhecia, que é difícil, né? Se não me engano, me corrija, por favor, mas você foi o único deputado que fez votos em todos os municípios do Rio Grande do Sul. São quase 500 municípios. Exatamente, são 497 municípios, recebi voto em todos eles e... Pelo menos um. Ao menos três. Ao menos três? Esse não foi o mínimo, não foi nenhum com um só, aí foi o melhor. Uau. Foi pelo menos uma família. Uau, é o que eu incrível. Costumo pensar. Incrível. Né? Então acho que foi, inédito, foi né? muito bacana. Dessa forma, com o mínimo 3 foi. Então eu estou agora, enfim, com essa grande responsabilidade. A gente sabe que por mais que eu seja de uma região como a nossa, eu sou aqui da cidade vizinha, já estudei em Novo Hamburgo, então existe uma demanda muito mais forte das pessoas que moram aqui por recursos e assim por diante, né? Mas eu preciso ter uma atuação estadual para respeitar os eleitores de todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul que me deram o prazer e o privilégio de representá-los em Brasília. Marcel Van Hatten, vamos lá então, né? Quais as principais pautas hoje que você está defendendo lá na Câmara? A gente vai continuar defendendo as reformas que o Brasil precisa, né? É muito importante também lembrar uma frase do Roberto Campos, que é um pouco assim pessimista a frase dele, mas mais que pessimista, ela precisa nos dar o realismo que a política impõe, né? Ele era um liberal e ele dizia que quando ele chegou no Congresso Nacional, ele achou que ia poder fazer muitas coisas boas. E à medida que ele foi atuando, ele viu que o melhor que ele podia fazer era impedir que as propostas ruins avançassem. Uau, né? Muito bom. É uma frase profunda, uma frase triste, pessimista, de certa forma, como eu disse, mas é lógico que nós precisamos avaliar a política como ela é e não entrar nela com o idealismo daqueles que não avaliam o cenário como um todo, né? Então, de um lado, a gente precisa impedir o avanço de coisas ruins, mas de outro, a gente precisa defender coisas boas também, como as reformas que a gente tanto batalha no Brasil para que aconteçam. Nós tivemos uma reforma da Previdência lá atrás, que cortou muito em privilégios. Nós estamos tratando de uma reforma administrativa, que é para dar uma enxugada na máquina pública, modernizar a máquina pública e permitir que os bons servidores públicos sejam valorizados. É uma coisa que a gente vê muito pouco, né? A gente vê uma régua, né, que mede todo mundo por baixo. Tem muita gente boa no serviço público, podia ser mais valorizado com a avaliação de desempenho, e tem muita gente ruim, gente que não desempenha suas funções de acordo, que poderia procurar outra coisa para trabalhar, né? E é muito difícil a gente imaginar que numa sociedade tão carente de serviços públicos tenha ainda um contingente considerável de servidores que poderiam estar fazendo outras coisas, sendo mais felizes, inclusive, em vez de trabalhar numa área que muitas vezes não é da sua própria competência, né? E uma reforma administrativa boa vai conseguir fazer isso. E, por fim, reforma tributária fundamental. Vocês que têm aqui uma rádio sabem disso, a dificuldade que é, né, pagamento de impostos no Brasil. Não é fácil, né, Marcelo? Quem é empreendedor, quem batalha todos os dias, como é difícil, sabe que é difícil. E pior do que pagar muito é a complexidade. É verdade. Para abrir, né? Para abrir uma empresa e é isso, é aquilo outro, e paga isso, paga aquilo. É muito complicado. Marcel, eu que te acompanho há tanto tempo, é incrível que para poucas pessoas a gente vê
com aquele desespero, por exemplo, com a questão do fundão partidário. Isso dói no povo e a gente vê poucos políticos falando sobre isso. E quando a gente vê, tu é uma pessoa que se revolta e luta muito contra isso, e agora, né, as pessoas sempre votando e querendo aumentar mais e mais e mais. Parece que tem tanta coisa que não pode, que tem que cortar, mas para fundão partidário sempre pode. É um desespero, é uma luta muito ferrenha de vocês ali na Câmara também, né, Marcelo? Muito, muito. E essa é uma bandeira minha já desde antes, inclusive, de ter entrado no Partido Novo. Eu sou filiado ao Novo, que é o único partido que não utiliza dinheiro público. É o único hoje, né? O único que não utiliza dinheiro público para fazer campanha. A gente usa só dinheiro de voluntários, de pessoas que fazem sua doação porque gostam das nossas ideias. Eu acho que até é uma incoerência. Quando você pensa no dinheiro público, ele não é um dinheiro de ninguém, é um dinheiro de todo mundo. Todo mundo, qualquer pessoa que está passando aqui na rua, na frente da rádio, qualquer pessoa que está ouvindo esse programa agora no carro, em casa, paga imposto. E toda pessoa que está pagando imposto está, de alguma forma, financiando as campanhas de deputados, de vereadores, de prefeitos, presidente da República, governador, sem necessariamente concordar com a ideia dessas candidaturas. Então, é uma incoerência total. Nós estamos tirando dinheiro público que poderia ir para a saúde, para a segurança, né, para a educação, para tantas outras áreas, que vai para a campanha política de candidatos com os quais a gente não concorda e que muitas vezes, inclusive, não estão fazendo um bom trabalho. E esse dinheiro vai se concentrando nas mãos de quem está hoje na política para buscar a reeleição, o que é pior ainda, porque faz com que toda essa classe política existente se autofinancie para continuar no poder. É interessante observar que para uma campanha política precisa de dinheiro. Isso a gente também não vai dizer que não precisa ter. Você precisa imprimir teu material, precisa contratar pessoas para ajudar a distribuir. Tem custos uma campanha eleitoral. Agora, aqueles que defendem o dinheiro público dizem: mas se não tivesse dinheiro público, muita gente não teria condição de concorrer. Pois bem, se fosse para isso, ainda seria um argumento, mesmo assim eu seria contrário, mas seria um argumento melhor do que a realidade. Qual é a realidade hoje, Mesael? Quem concorre pela primeira vez a um cargo, ou não está num cargo, não é deputado, recebe em média desse dinheiro público R$80 mil para fazer campanha, que já é bastante dinheiro, vamos pensar em R$80 mil. Quem já é deputado, sabe quanto ganha em média? Quem está concorrendo à reeleição, ou ganhou em 2018? Sim. R$1.200.000. Uau! Então, quer dizer, esse dinheiro vai para quem já está concorrendo, já está na política, e que busca a reeleição. Então não é para trazer gente nova, é para manter quem está lá. Para manter quem está lá, que coisa, hein? Que coisa. E como você disse, por que será que os outros políticos não falam, ou tão poucos falam nisso? Porque estão utilizando o dinheiro. Então fica feio dizer que é contra e depois usar. E usar ele, né? Tem muitos até que votaram contra, mas no fim vão acabar usando o dinheiro. Então é bom prestar atenção. Eu, no meu material, sempre vou deixar claro, né, sendo candidato outra vez, colocar sempre que o material é feito sem uso de dinheiro público, para deixar muito claro. E aí o eleitor decide. Se isso for um critério para a eleição, está ali já também a informação bem transparente. Por falar em concorrer outra vez, deputado, por falar, né? Seu nome já foi cogitado até o governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Ao Senado também. O que 2022 espera? Vai novamente concorrer a deputado federal ou talvez um desafio um pouco maior? Misael, nesse momento a gente está avaliando dentro do Novo, né, outras alternativas que não essa de reeleição a deputado federal. A possibilidade de concorrer ao Senado, ela ainda é ventilada no partido, né, são convites que estão sendo feitos, né, do diretório, de outros mandatários, né, deputados do Novo. Mas a tendência é buscar a reeleição. Eu, inclusive, agradeço a todas as mensagens que eu tenho recebido, né, seja para governo ou Senado, mas eu entendo, né, pode ser que a gente mude de entendimento um pouco mais adiante, mas eu entendo que o trabalho que eu fiz na Câmara dos Deputados e antes na Assembleia Legislativa, ele é um trabalho importantíssimo para mudar o ambiente de ideias. E isso se faz justamente dentro do Parlamento. Nós colocamos muita importância, não que não seja importante, mas a gente acho que a gente coloca importância demais sobre candidaturas a governo, a presidência, mesmo a prefeito municipal, e esquece que nos parlamentos, né, numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara dos Deputados, é ali que se decidem as leis. Você
pode botar o melhor, pode botar um anjo de presidente da República. Se não tiver uma Câmara que haja de acordo, ele pode virar refém daquela Câmara, né, e não conseguir aprovar seus projetos ou até piorar aquele que ele propõe. Então, eu entendo assim que nós precisamos de mais deputados federais, mais deputados estaduais que tenham esse alinhamento de busca de honestidade, de ética, de representação das pessoas de verdade, que sejam, né, que tenham aquele espírito público de ser funcionário, né, do povo e não o contrário, não se servir do povo. E acho que, enfim, para o próximo mandato é muito provável que eu acabe buscando novamente, né, manter a cadeira na Câmara dos Deputados. Tá certo, então. Quero agradecer a galera do FM e também do YouTube. Tempo de Qualidade, já te inscreve no canal Tempo de Qualidade, fica com a gente aí. Aqui no FM são mais de 130 municípios nos ouvindo na 90.3 FM, Rádio Felicidade, a maior rádio cristã do sul do Brasil. Marcel Vanrato, deputado federal mais votado da última eleição, e está aqui com a gente hoje, dando essa entrevista maravilhosa. Marcel, e essa gasolina? Horrível o preço, hein? Não dá nem para tá difícil, né? Tá difícil essa gasolina. Qual que é a expectativa do povo brasileiro para essa gasolina? Vamos falar aqui do povo gaúcho, né? Na verdade, é um problema mundial, né? Não vamos tapar o sol com a peneira. Aqui no Brasil a coisa está pior, sem dúvida, e eu já chego lá. Mas é um problema internacional. Eu estou recebendo como visita na minha casa meu tio e minha tia, eles moram na Bélgica, né? E lá os preços também dispararam. Estão falando a possibilidade de chegar a quase 3 euros o preço do combustível lá por litro. Você imagina, né? Então multiplica 3, se a gente fizer só um pouquinho mais de 6 reais aí... Tá um pouco mais de 6, né, aproximadamente. Imagina, vai dar quase 20 reais o litro da gasolina na Bélgica, né? Claro que o salário ainda mínimo não deles... tava em 2,20 por aí. Oi? O mínimo deles é um pouco maior, lógico, né? Em comparação ao que ganham... Mas tá muito alto. Não, tá muito alto. E por que isso? Primeiro porque os preços são internacionais, né? Então eles variam de acordo com o preço do barril de petróleo, né? Grande parte da composição do preço. E em segundo lugar, por causa da guerra na Ucrânia. A gente pode falar de gás natural, né, ou de gás que abastece as famílias europeias, não é apenas a indústria, né? O povo europeu passa frio sem grande parte da energia provida pela Rússia, que hoje está com todas as sanções econômicas. 40% quase da energia da Europa vem do gás russo. Então é natural, quando você reduz a oferta, há uma explosão de demanda e um aumento de preço. Então nós temos esse fenômeno internacional. Ainda assim, no Brasil, está sendo um pouco pior do que no resto do mundo, e aí é uma questão muito estrutural. Altos impostos sobre os combustíveis, né? Nós temos às vezes as pessoas se perguntam por que a gente paga tanto combustível, tanto imposto de combustível no telefone, na água, na luz, né? Muita gente deve se perguntar em comparação com outros países. Por quê? Porque nós temos uma informalidade muito grande no país, né? Muitas pessoas que trabalham, né, na informalidade, tem empresas que não recolhem imposto, né, não tem carteira assinada, assim por diante. Só para dar alguns exemplos, né, do que é a informalidade, são dezenas de milhões de pessoas numa economia paralela, e aquela economia que é registrada, ela acaba sendo sobretaxada, tem mais imposto do que para compensar onde não retira imposto nenhum. Então o que acontece? É muito fácil você taxar na conta de luz, na conta de telefone, na gasolina, no diesel, porque é impossível quase você sonegar. É possível? É, mas é muito mais difícil essas companhias sonegarem. Por isso esse imposto acaba sendo mais alto. Então esse é um problema. E outro problema é a falta de competição que nós temos no mercado de combustíveis no Brasil hoje, né? A gente vê postos diferentes aí na beira da estrada, mas a gente sabe que os preços são muito parecidos em todos, porque nós não temos hoje a privatização da Petrobras e uma abertura de mercado para outros players, né? Então essas duas coisas acabam fazendo com que a situação no Brasil seja um pouco mais grave. É bom que, de forma geral, a classe política já está percebendo isso, né? O Bolsonaro, ele às vezes, né, o presidente, ele tem ele às vezes até é um pouco contraditório, né? Ele fala de um lado que quer intervir no preço, né? Chegou a trocar uma vez o presidente da Petrobras, agora estão falando que tem vontade de trocar 2 diretores, então tenta agir por aquele lado que eu considero ruim, que é o da interferência no preço da Petrobras de uma forma artificial pelo governo, mas de outro lado também a gente já viu ele falando em live, desabafando, dizendo assim, eu queria era mesmo privatizar a Petrobras. Eu já vi isso. Por quê? Porque ele está percebendo, assim como, né, todos os políticos que no fim, né, têm esse poder na mão,
que é um poder muito ilusório. Porque ele pode ser bom num primeiro momento, é o patrimônio público a Petrobras, mas no segundo momento, se for para seguir as regras de mercado, e tem que seguir, o presidente vai pagar um custo político. Não depende só de si. Não depende dele. Depende de um grande envolvimento aí de muitas outras pessoas e instituições. É verdade, é verdade. Queria falar um pouquinho ainda, daqui a pouco o deputado tem compromisso, agradeço demais aí a vinda aqui nos estúdios da Felicidade. O que tu achou da Rádio Felicidade aqui? Gostou aqui Excelente, da casa aqui? Bacana, né? Aqui. Parabéns. Bacana. Impressionante. Para quem chega na primeira vez como... É a casa da felicidade, né, deputado? É a casa da felicidade. Quero voltar. Quero favor. voltar e quero ver se eu vou ser um dos sortudos, pra 50 ouvintes para participar do Luau. Olha aí. Pensar, vou me inscrever na promoção aí, já fica a dica para quem está ouvindo. Olha aí, quem sabe. Vamos lá, esse é o ano de eleições e a gente sabe aí várias pré-candidaturas, dentre elas na presidência do ex-juiz Sérgio Moro. O que você acha aí dessa pré-candidatura? O que você acha do ex-juiz Sérgio Moro? Seria um bom presidente? Fala um pouquinho aí no particular aí, o que você acha, deputado? Olha, eu tive como deputado federal a possibilidade de acompanhar a atuação dele no Ministério da Justiça, né? E ele entrou no governo Bolsonaro como um símbolo da esperança, né, de um combate forte à corrupção. Ele entrou inclusive com carta branca do presidente da República, isso foi tudo, né? O Bolsonaro falou de uma forma muito clara a respeito disso quando o convidou, né? E ele inicialmente veio conseguindo fazer uma série de coisas com vista a melhorar a insegurança pública. O número de crimes tinha caído muito naquela época, aliás, já vem caindo há alguns anos, né? Felizmente, depois de anos de muita tolerância com o crime no Brasil, e a gente precisa acabar definitivamente com essa cultura, né? Mas ele também, apesar disso, né, o pacote de lei anticrime que ele mandou, ele enfrentou dificuldades, resistências. De um lado do Congresso, né, o Rodrigo Maia era o presidente da Câmara na época, e muitos deputados que foram vistos, né, em envolvimento com suspeitas de corrupção e assim por diante, começaram a atuar contra, né, o próprio pacote anticrime, buscando desfigurá-lo dentro do Congresso. Então ele teve muita dificuldade para uma articulação política. Alguns projetos que ele propôs, aconteceu aquilo que eu falei que o Roberto Campos dizia, né, saíram pior do que tinham sido propostos. E de outro lado, o próprio presidente Bolsonaro começou a nutrir uma insatisfação e uma desconfiança, né, que foi mútua, né, e que acabou gerando a saída dele do governo, né? Eu acho que foi uma pena. Uma pessoa extremamente competente, não é à toa que botou um ex-presidente da República e um ex-presidente da Câmara dos Deputados na cadeia por crimes de corrupção comprovados. O STF pode dizer o que quiser em relação às filigranas jurídicas, pode inventar que não tinha que ter sido julgado em Curitiba, que tinha que ter sido em outro lugar. Lula foi condenado em primeira instância, foi condenado pelo Moro, mas depois foi confirmada a condenação dele em segunda instância. Foi depois em instância recursal, mais uma vez confirmada a condenação. Ou seja, ele fez um trabalho competentíssimo, brilhante no judiciário. E eu acho que o Brasil perdeu muito com a saída dele do Poder Judiciário. Eu acho que ele deveria ter se mantido ali. Tem toda a legitimidade de vir a ser um candidato à presidência da República. Acho que ele é uma pessoa que vai agregar muito no debate, principalmente na questão do combate à corrupção e como a gente precisa ter um país em que as leis são levadas mais a sério. Mas eu não posso deixar de falar do nosso candidato do Partido Novo. Nós temos o Luiz Felipe Dávila, que é aquele que melhor me representa, que é o candidato que vai tratar não só do combate à corrupção, tão necessário, não só do liberalismo econômico, que também é importantíssimo, e nós do Novo defendemos demais isso, como também está tratando de outras pautas que muitas vezes nós liberais falamos menos. A questão da defesa do meio ambiente, como é importante a gente ter um desenvolvimento sustentável, né, e respeitando o produtor rural e não utilizando ele como, né, um bode expiatório para todos os problemas. Então nós temos uma candidatura que vai levar adiante as nossas mensagens, não sabe se vai ser vitoriosa, depende de campanha, mas a gente precisa trabalhar dia após dia para levar o nome dele. Eu agradeço a oportunidade para falar um pouco também do Luiz Felipe aqui, o cara é muito legal. Ele está à disposição para falar com vocês. Pois queremos conversar com certeza. Marcelo, tu acha que o Novo está pronto para ser essa terceira via tão esperada por vários, tanto sonhada por muitos? Muitas pessoas falam exatamente em terceira via, né? E o Novo, ele nasceu com o intuito de ser diferente. Depende do que as pessoas querem dizer com terceira via também, né? Eu acho que é um termo que até ficou um pouco manchado, sabe por quê, Misael?
Porque se a gente fala em terceira via, a gente pensa em uma coisa homogênea, né? Não, você tem uma via... Depois dos últimos acontecimentos, mais ainda, né? O pessoal tinha uma expectativa, aí o pessoal despreparado, entrando em polêmicas. Concordo contigo, né? É uma coisa triste, né? Então você tem uma via e você tem outra via, digamos assim, né? Que você tem a direita e a esquerda, representados pelo Bolsonaro e pelo Lula, digamos assim, né? Quando você fala em terceira via, você pensa, esse seria um caminho do centro, seria o que é a terceira via? É difícil definir, porque você vê no mesmo lugar, você vê se falando de Ciro Gomes e João Dória. São pessoas com visões de mundo muito diferentes entre si. Total. Não dá para dizer que os dois representam a mesma coisa. Então, o que eu entendo? Eu entendo, na verdade, que o novo deve se postar, e é isso que a gente tem feito no nosso dia a dia, não como uma, entre aspas, né, terceira via, mas como uma alternativa à política tradicionalmente feita, Legal. ao populismo que muitas vezes impera em todos os lados, né? Enfim, a toda essa, entre aspas, de novo, né, velha política que a gente vê no Brasil e que precisa ser superada. E isso a gente faz como? Um partido só pode prosperar se tiver boas ideias, se tiver pessoas e se tiver votos, né? Então, boas ideias, nós temos as nossas pautas, nossos princípios e nossos valores, nós temos pessoas que para poder se filiar tem que ter ficha limpa. Tem partido aí que até para concorrer bota quem é ficha suja. Nós, para a pessoa se filiar, tem que ter ficha limpa. Então isso já acaba fazendo com que haja uma seleção. São diferenciais, né? São diferenciais e nós temos processo seletivo também para a pessoa poder se candidatar. Que é para não ter assim, com todo respeito, mas às vezes pega uma pessoa que é só popular no bairro e põe para concorrer, não é suficiente para a pessoa ser vereadora. É importante ser popular? Claro que é, mas tem que ter o conhecimento. E o terceiro tem que ter voto. Mas o que significa voto? Significa ter apelo social, né? Que as pessoas entendam a tua mensagem, tem que saber levar essa mensagem adiante, né? Então eu acho que é essa grande ambição que nós temos do Partido Novo e nós não vamos mudar o Brasil da noite para o dia, isso seria pretensão demais, né? Tem que ser com paciência, aos poucos. A gente está chegando no finalzinho do programa, tamo junto aqui na Rádio Felicidade, do Tempo de Qualidade no YouTube. Mas não tem como nós não falarmos da presidência, né? Se houver um segundo turno, como algumas pesquisas, algumas pessoas falam, entre Bolsonaro e Lula. Marcel Van Hatten, quem iria apoiar? Eu estou evitando. Estaria do lado? Eu estou evitando essa resposta porque tem tantas coisas para acontecer daqui para frente, mas todo mundo sabe que jamais apoiaria o PT, jamais votaria no Lula. Isso aí é completamente fora de qualquer cogitação. Agora, aliás, eu já acho um absurdo que a gente possa colocar isso em pauta, né? Um segundo turno com Lula, uma possibilidade do Lula ser candidato, do PT estar concorrendo. É um absurdo. É engraçado, né? É um absurdo. Então, mas a gente está trabalhando para ser essa alternativa, inclusive a candidatura do Bolsonaro. A gente quer uma alternativa que seja uma direita coerente e responsável do início ao fim. Né? A gente vê muitas pessoas defendendo o político como se fosse, né, de novo, né, um mito. Mas políticos não são mitos, né? Políticos são pessoas, né? E que erram e que acertam. Eu faço críticas ao Bolsonaro, eu faço elogios ao Bolsonaro. Tem pessoas que não podem me ouvir fazendo críticas ao Bolsonaro. Pois bem, mas eu estou fazendo, mas sempre de uma forma construtiva. Porque eu entendo que é assim que as pessoas aprendem. E eu gosto que me critiquem também. Né? E para concluir, aproveitando, nós vamos trabalhar para o segundo turno, a gente ter o Felipe Dávila lá, né? Esse é o nosso grande objetivo, mas para concluir, aproveitando o gancho da pergunta anterior, Misael, sobre terra aliás, sobre política, sobre a gente não ser imediatista, não achar que vai mudar as coisas da noite para o dia, eu escrevi um livro junto com um amigo meu, Thiago Albrecht, né, que é teólogo e cabe muito bem aqui na Rádio Felicidade, na Rádio Cristã, chamado Política é Coisa do Diabo? Olha, que demais! É uma pergunta. Porque muitas pessoas acham, né, principalmente que são cristãs, não se meta com política, é coisa do diabo, não vai se colocar. Foi a pior coisa que a igreja fez, se afastar da política, né, Van Hatten? E agora, graças a Deus, Deus tem levantado homens de Deus como você para estar lá, né, representando. Isso que a gente Onde é que a gente encontra esse livro? A gente até se arrepia, mas é isso. A gente tem no site do Ao Leitor, que é a editora que tá vendendo, né? Certamente tem em outros sites também, se procurar. Política é Coisa do Diabo, é uma pergunta. E lá na conclusão eu digo o seguinte, não spoiler, porque eu já falo em palestras e assim por diante, mas eu vou falar aqui também na rádio. Eu digo, olha só, a gente não pode buscar fazer o paraíso na Terra, a gente está na política para dar uma contribuição.
A igreja não tem que se misturar com política, não, são coisas diferentes. Agora, o cristão tem o dever de participar para levar o seu testemunho para dentro desse meio e ajudar a melhorar a sociedade. Mas com a consciência de que jamais vamos ter um paraíso na terra. O paraíso é no céu. Nós precisamos dar o nosso melhor aqui. E vai levar anos para mudar muitas coisas para melhor no país. Mas a gente precisa dar a contribuição e não pensar que vai fazer da nossa política o paraíso. Porque quem tentou, a gente viu, não dá certo. É utopia, né? E aí entram as utopias tanto, né? No nazismo, do fascismo, do comunismo, tudo. Né? Eles tentam dizer que vão purificar a raça humana, que vai ser todo mundo igual. Não é por aí. Né? Então a gente precisa ter essa consciência e o cristão de verdade, né, para responder a pergunta do livro, pode se envolver com política, sim, deve, para exercer sua vocação também nesse meio, porque Deus certamente se apraz. Senhoras e senhores, aqui no programa Tempo de Qualidade, aqui na Rádio Felicidade FM, deputado federal Marcel Van Hatten, o deputado mais votado, o 7º mais votado do Brasil, que está aqui falando para a gente, está aqui representando sim os conservadores, a direita, trazendo esse pensamento, realmente abrindo mão de vários privilégios. Eu quero aqui, deputado, agradecer a presença, eu que sou um admirador do seu trabalho, da sua forma de pensar de política. Eu conheço pessoas que trabalharam para você e você não conhece elas, e elas não se arrependem nem um pouco. Que bom. Ele não precisa me conhecer, eu não preciso ser remunerado a um cargo, eu quero uma pessoa que esteja lá, e eu conheço várias pessoas que trabalharam para você e hoje eu converso com elas, olha, eu estou seguindo ele está fazendo realmente como ele prometeu, está lutando pelos cristãos, então é uma política, como muitas outras pessoas que estão me ouvindo, a gente está cansado da velha política, cansado das pessoas erradas, né, decidindo, fazendo leis, decidindo o que tem que ser feito, pessoas que estão lá apenas por dinheiro, por poder. Então, que Deus levante mais pessoas como a tua pessoa, Marcel. Conta com a Rádio Felicidade, Tempo de Qualidade, conta comigo. Tamo junto, muito obrigado mais uma vez por aparecer aqui na rádio, por estar dando essa entrevista pra gente. Imagina, parabéns pelo teu trabalho, Deus abençoe muito. Amém. E todos aqueles que acompanham. Realmente para mim foi um momento especial estar aqui com vocês hoje à tarde. Quero voltar mais vezes. Por favor. Muito Vamos obrigado. Lá, hein? Obrigado a todos. Deus abençoe. O programa vai ficando por aqui. Inscreva-se no nosso canal Tempo de Qualidade. Deixa o like aí, comentário, compartilhe. Tem muitas pessoas que precisam assistir esse programa, galera do FM. Deus abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau.